meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar, do terceiro volume dos 4 Evangelhos de Rustem, o tema Amar a Deus, Amor de Deus e do próximo, e que se encontra no estudo do volume 3, dos 4 Evangelhos. O texto que vamos desenvolver está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40, Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34, e Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 28. Vamos ler Mateus e Lucas, já com uma tradução mais coerente. Apesar desse texto ser de forma muito clara, e as traduções sempre foram de forma bastante coerente. Mateus primeiro. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fizera silenciar os saduceus, se reuniram em conselho, e um deles, que era jurisconsulto, para o tentar ou experimentar, fez esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da Torá? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão pendurados nesses 2 mandamentos. Lucas. Então, levantando-se, perguntou um dos jurisconsultos para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para ter a vida verdadeira? Respondeu Jesus: O que leste na lei? De que modo a leis? Respondeu aquele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus lhe observou: Respondeste muito bem, faze isto e viverás. Muito bem. Esse ensino, apesar da singeleza, e daquilo que a gente pensa que conhece bem, que é o tema do amar a Deus e amar ao próximo, e é só isso que o estudo de hoje fala, amar a Deus e o próximo. Assim mesmo, ele demanda muita compreensão. E mais do que compreensão, o que é mais importante, demanda vivência. Esse tema é novo para a gente porque nos falta a vivência. Tanto que no texto de Lucas que a gente leu, o chamado jurisconsulto, o fariseu bem inteligente, elogiado por Jesus como sendo um homem inteligente ou culto, conhecedor da lei, conhecedor da Torá, apesar dele receber esse elogio de Jesus, pela compreensão do tema, o mestre diz, e aí é a novidade da lição: faz isso e viverás. Aí há a diferença. O problema é o tal do ir além do conhecimento, e sim no fazer. Se ele quer saber como é que ele pode fazer para entrar na vida, só tem um jeito: experimentar. E repare a lição. Ele era um doutor importante da lei. Aqui a palavra doutor está no sentido técnico.
Ele não era só um fariseu. Ele era alguém que conhecia profundamente a lei, era um exegeta da lei, era um intérprete da lei. Logo, ele tinha um conhecimento, podemos dizer assim, o que hoje nós chamaríamos, mais do que sendo um graduado, mais do que um pós-graduado, ele já era um PhD, né? Quer dizer, já tinha um doutorado. Ele já era alguém muito especial. E Jesus o parabeniza por isso. E por quê? Porque o compreender, o conhecimento podemos dizer assim, um estágio importantíssimo para a perfeição. O conhecimento não é a perfeição, mas é um estágio fundamental. Porque não adianta o homem só ter uma experiência se ele não compreende essa experiência. E não adianta só ele também compreender se ele não vai experimentar. Então, o Newton Boechat, um grande amigo nosso do Espiritismo, né, ele nos ensinava nas palestras o seguinte: imagina um homem que está no deserto e lá no deserto ele tem um poço. Pode beber água, matar sua sede, mas não tem um mapa para sair do deserto. Então ele pode ter o consolo, mas ele não tem o conhecimento para sair do deserto. Então ele vai ficar ali, numa vida extremamente restrita. Agora imagina um outro caso em que o sujeito está no deserto, ele tem um mapa, ele tem um conhecimento, mas não tem um poço. Então ele pode ter o mapa para sair do deserto, mas não tem um poço. Ele não vai aguentar caminhar tanto para sair do deserto, porque falta para ele o poço. Então, o poço e o mapa nada mais significa do que o consolo que você precisa ter, né? E o conhecimento. Aí dizer Dr. Bezerra de Menezes, num dos seus belos artigos no jornal O País, que nós precisamos das duas asas, somos como um pássaro, o ser humano é como um pássaro, que precisa das duas asas, do amor e da sabedoria. O amor é a vivência, a sabedoria é o conhecimento, para não ir capenga. Só com uma asa ele não consegue desferir o seu voo. O Espírito de Verdade também, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala: Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Qual é a diferença do Espiritismo para as outras revelações? É que o Espiritismo, ele nos dá a base da compreensão. Mas não é porque você é espírita que está salvo, chegou à perfeição. Tem que viver. Daí dizer Jesus: faz isso e viverás. Porque a pergunta que o homem, que este jurisconsulto, esse intérprete da lei fez para Jesus, que diz o texto que é para tentá-lo, aí o tentar não é no sentido negativo. Ele era alguém respeitado e foi respeitado por Jesus nas suas colocações. É a ideia de experimentar. Eu quero ver o que esse mestre tem, ou que ele compreende realmente da lei. E é assim que deve ser. Se você quer buscar uma orientação, né, você tem que analisar, tem que saber quem é essa pessoa que disse isso. Será que está conforme os outros estudos, as outras compreensões, a compreensão da vida? Quem é ele? Que ensino que ele dá? Não é porque o cara chega e diz: eu sou mestre, eu sou Messias. Há muitos falsos cristos, há muitos falsos doutores. Você precisa analisar. Então o texto fala de forma bastante clara. Ele queria experimentar, saber se Jesus estava coerente com aquilo que ele havia estudado. E se coerente, podia, na base daquilo que ele estudou, ir até além, a ter uma compreensão maior. Então esse experimentar Jesus é muito bom. Isso é a base.
a fé tem que ser raciocinada. Foi isso que ele fez. E a pergunta foi clara: o que eu faço para entrar na vida? Na vida que ele chama a vida real, ou o reino de Deus, como nos falaria outros textos. Quer dizer, a vida de perfeição. Repare que ele era um homem, um jovem, que estava ali diante de Jesus e fazendo pergunta. Era um homem culto, cheio de vida, cheio de interesse. Então vivo ele estava. Ele quer saber de um outro tipo de vida, não é essa vida de estar aqui encarnado. Ele quer saber de uma vida de perfeição. Pastorino traduz essa passagem para uma vida imanente, quer dizer, uma vida em si mesmo. Não é a vida dependente, nós temos uma vida que é dependente. Se a gente não come, morre. Por exemplo, se você não bebe água, morre. É uma vida que é dependente. Imagina, ele está querendo falar de uma vida que vai além dessa superficialidade. Não é essa vida rasteira, superficial, mas uma vida em profundidade, uma vida verdadeira, que pulsa em harmonia com a criação. Jesus fala, e nós estudamos nas últimas reuniões, a tal da veste nupcial. Quer dizer, é uma vida de harmonia, de casamento, de unidade, de saúde com Deus, de intimidade com Deus. É isso. Como é que eu posso? Como eu posso ter uma vida assim íntima com Deus? E essa vida íntima com Deus significa toda aquela harmonia do Éden. Éden quer dizer delícia, paraíso, de harmonia. Hoje nós falaríamos de uma vida saudável, espiritualmente saudável, harmônica, de saúde espiritual. Ele pergunta isso. E o mestre diz: o que leste na lei? Mas, como leste na lei? Olha o detalhe. Respondeu-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Você não é um intérprete da lei? O que está escrito lá? Bom, mas não adianta só o que está escrito lá. De que modo a leis? Aí é o detalhe. Está lá na lei. Você lê a lei. Você é um intérprete da lei. Qual o modo que você faz isso? Em outras palavras, qual a sua intenção quando você faz uma leitura? Então, por exemplo, eu estudei o tema de hoje aqui para fazer o nosso estudo. E a prova está aqui, ó. Os textinhos estão todos aqui anotados, riscados, com citações, etc. Muito bem. Então, qual foi a minha intenção? Hoje, quando eu estava estudando este texto, necessariamente eu não estava estudando para vivenciar o amor, o que deveria ser. Não estava estudando para ir lá para a perfeição. Eu estava tentando compreender da melhor forma para passar para vocês hoje na palestra. Quer dizer, a minha intenção estava em multiplicar o conhecimento. Apesar de que multiplicar o conhecimento da melhor forma que eu puder fazer, não significa nem a minha salvação, nem daqueles ouvintes meus. Por enquanto que faz isso e viverás. Então cabe a esse que vos fala e cabe aos seus ouvintes viver esse ensino. Mas qual foi a minha intenção? É isso. Tem outros que estão lendo essa passagem hoje, no metrô, por exemplo, ou numa biblioteca. Com que intenção a pessoa está lendo? Como lês? É isso. Qual a intenção? Então, o Emmanuel, ele tem uma passagem no livro, eu anotei aqui, no livro Alma, como é que está aqui? No livro Alma e Luz. No livro Alma e Luz, o Emmanuel tem uma passagem, tem um estudo que é baseado nessa passagem de Lucas, no capítulo 10, versículo 26, o tema do capítulo estudado por ele, que é o capítulo 6 desse livro, Alma e Luz, se chama Como Leis?
E o Emmanuel comenta, que procuras quando faz uma leitura de um texto? E no caso ele estava fazendo o estudo da Torá, da lei. O que procuras? Emoções? Consolo? Entretenimento? Raros leitores pedem iluminação. Qual é a tua intenção quando você está lendo um livro? Você está lendo um livro porque você quer emoção? Você está querendo consolo naquele livro? Ou está querendo entretenimento, se distrair? Raros pedem iluminação. Vamos dar um exemplo? Claro, de alguém extremamente querido nosso, Dr. Bezerra de Menezes. Ele adorava ler, adorava escrever. E a esposa dele desencarna, a primeira, a Mariquinhas. Ele foi tomado de um sobressalto. Em 20 horas a febre pegou ela e não teve jeito. E ele não conseguia mais concentrar a mente, tanto para ler quanto para escrever. Não deixou, dadas suas raízes, até mesmo mais profundas, espirituais, e de outras vidas, de vida ligada a Cristo, mas dos momentos em que, como Bezerra de Menezes, como de família católica, principalmente recebia o exemplo do seu pai, do capitão Bezerra, homem de caridade, e da sua mãe, que falava das coisas religiosas na soleira da porta, nas tardes, no pôr do sol. Lá em Jaguaretama, a 250 quilômetros mais ou menos do Ceará. Então a crença católica de Deus e a imortalidade da alma, ele não negou. Mas as explicações católicas não o consolavam. E agora a sua Mariquinha foi embora. Cadê o consolo? Cadê a tranquilidade? Cadê a paz mental? Ele não conseguia. Então ele não conseguia nem mais se concentrar, ter momento para ler, momento para escrever, fazer o que gostava. Estava, podemos dizer assim, meio que deprimido e inconstante na mente. É quando então ele chega no consultório dele, que ele dividia com o doutor Tiago Bevilacqua, que era um dentista, amigo dele, que veio do Ceará, e que estudou também na faculdade de medicina. Antigamente a odontologia era na mesma faculdade. E eles dividiam o consultório. Até às 2 horas, o doutor Bezerra de Menezes com a sua clínica médica. E depois das 14 horas, o doutor Tiago Bevilacqua com a odontologia. O doutor Tiago Bevilacqua, como falavam nas propagandas, era um homem caridoso, fazia preços compatíveis, dependendo dos necessitados, e atendia, inclusive, na casa de sofredores. Podemos dizer, então, um homem extremamente digno. Mais tarde vai ser grande companheiro espírita de Bezerra de Menezes, frequentando reuniões, tanto do Grupo Ismael, dentro da Federação Espírita Brasileira, como na própria casa do doutor Bezerra. Mas só mais na frente. Era um homem de caridade. E o que ele faz? Ele passa na livraria Garnier, a grande livraria da época, e compra uma Bíblia. Essa Bíblia ele pega e deixa no consultório. Porque, como era um homem também de caridade, sabia que quando as pessoas chegam mesmo para tratar do dente, etc., tem algumas aflições, preocupações, medos, e aí podia ter lá uma paz, uma tranquilidade ao ler pedaços da Escritura antes da consulta. Ora, isso agradou profundamente o doutor Bezerra de Menezes. E quando ele chega no outro dia cedo no consultório, ele vê a Bíblia lá. Era uma Bíblia bonita. E ele foi folhear para ver a fotografia. Como leis? Entretenimento. Tá certo? Como é que o doutor Bezerra foi entretenimento? Ele conseguia ler? Não. Estava bloqueado na leitura? Tava. Viu aquele livro vistoso? Eu tive com ele na mão. Uma edição dessa na mão, lá na Biblioteca Nacional. Então, um livro vistoso, colorido, cheio de lâminas, com pinturas de Rafael, de Leonardo da Vinci, de Murilo e de outros. Então, qual foi o objetivo? Entretenimento. Ver fotografias, ver
ver pinturas, ver arte, se deliciar com a arte, com a beleza. E olhando os assuntos religiosos da arte, chegaram até a cabeça dele e ele pensou assim: por que não ler este livro? Eu, como católico e escritor, puxa, lá nas minhas tradições isso, mas ao mesmo tempo eu que me digo escritor, um escritor que nunca leu o livro principal do Ocidente, da nossa cultura, da nossa tradição, e começou a ler alguma coisa, acabou se interessando, e foi interessante, e cada vez sentiu mais vontade de ler, e leu todo. Aí agora ele já e sentia prazer em ler, sentia conforto, e pensava consigo: vou poder chegar em casa e continuar a minha leitura. Dá uma ideia de sossegar a mente. Como leis? Agora já não é mais entretenimento, agora é consolo. Tá certo? Agora é consolo. E de alguma forma aquele tema sossegou a mente dele. A dor estava lá, da morte da Mariquinha, mas sossegou a mente. E ele logo viu a Dodoca, a irmã dela, viu com outros olhos e casou, e assim vem a vida prossegue. No exato momento em que ele relaxou um pouco a mente, já pensou em outros interesses, das emoções, do afeto, e casou. Mas ele diz, mais tarde, em 1892, numa entrevista para o Reformador, naquela época já haviam livros espíritas, mas que eu tinha barreira, ou melhor, me freava em lê-los para não perturbar a minha mente, que de alguma forma apaziguou. Quer dizer, primeiro entretenimento, depois o consolo, e a profundidade da iluminação espiritual, ele não quis mexer. Ele não quis mexer. Engraçado, né? A iluminação ele não foi. Porque vai que abala a minha mente e até esse consolo eu perca. E freou. Aí um amigo deu para ele em 75 o Livro dos Espíritos. Ele então começa a folhear, mas as coisas ainda não estavam bem vivas, porque foi necessário ele passar por uma dispepecia, e a mulher com problema de útero gravíssimo, já estava até considerada perdida, porque estava sendo tratada com um problema de pulmão, quando era um problema de útero. E aí, com as curas espíritas, é que ele resolve mergulhar profundamente no assunto espírita e passa a ser espírita. Aí é a iluminação espiritual. Aí ele vai ler com outros olhos. Então pergunta a Emmanuel: como lês? Com que olhos? Da emoção? Do consolo? Do entretenimento? Raros são os leitores que leem alguma coisa, diz a Emmanuel, pedindo: Senhor, ilumina a minha mente para eu entender bem isso, para a minha perfeição. Olha que diferença. Foi assim que eu comecei com relação a Rustem. Interessante isso, porque eu estava na Escola do Comando Maior do Exército e ouvi uma palestra do Divaldo. Em um certo momento o Divaldo fala na palestra: Cristo volta através da doutrina espírita para nos ensinar a conjugar o verbo amar, pelo qual encontraremos Deus. Aquela voz assim do Divaldo, toda cheia de ressonância, né? De magnetismo. Cristo volta através da doutrina espírita. Aí na hora que ele fala isso, eu começo a refletir uma coisa dentro, que não era o que ele estava falando. Cristo volta, mas Cristo voltou, voltou foi a ressurreição. Mas volta através da doutrina espírita não é ressurreição, é como o Consolador prometido. Mas na minha cabeça, na hora veio a ressurreição. Eu falei assim, se o Cristo volta, e ele voltou pela ressurreição, volta através da doutrina espírita, o que a doutrina espírita fala sobre a ressurreição do Cristo? Como que aquela pedra, aquele túmulo ficou vazio? O que a doutrina espírita fala disso? Não era isso que o Divaldo estava falando. Foram essas as ideias que vieram na minha cabeça. Eu pensei em termos físicos, Divaldo pensou em termos espirituais.
de Consolador prometido, eu pensei, como que existe, o que o Espiritismo fala sobre a ressurreição de Jesus? Como que ele fala do túmulo vazio? Isso eu pensei no meio da palestra. E quando acabou a palestra, eu cheguei por um dos companheiros que me levou e que me deu as primeiras orientações no Espiritismo, o doutor Aloysio, e fiz a pergunta direta para ele. O que a doutrina espírita fala sobre a ressurreição de Jesus, sobre o túmulo vazio? Ele disse, está na obra de Rustem. Eu falei, e que obra é essa? Vende lá onde que eu encontro? Vende lá no Bezerra de Menezes, na rua Serra 155. Vende lá. Aí eu falei assim, então tá. E quando eu estava no carro com ele, nas pistas do aterro do Flamengo, voltando, porque ele me deu uma carona, voltando da Urca, eu perguntei, mas em síntese, do que me fala essa obra de Rustem? Ele falou, deixa de ser preguiçoso, compra o livro, vai ler. Como lês? Como lês? Aí eu fui ler com uma intenção de querer uma resposta, de querer entender, de querer compreender. Olha, li, agora nós estamos estudando, e quantas vezes nós já fomos e voltamos nos estudos aqui no Regeneração. Aliás, os estudos têm a raiz nessa indagação. Tá certo? Como lês? É que Jesus fala para ele. Você está me fazendo essa pergunta? Como um bom judeu que gosta de ficar interrogando para cá e para lá e ficar rodando com palavras, dos mandamentos foram criados 613, 248 positivo, 365 negativo, no sentido de 248 faça isso, 365 não faça isso. Então, essa forma de pensar judaica, baseada em muitas perguntas, em perguntas incessantes para poder chegar na raiz, na profundidade, se não se perder na superficialidade, mas a ideia de chegar na profundidade é que Jesus pergunta para ele, como lês? Você é um jurisconsulto, qual é a tua ideia? É só para entender a lei, para você ser um professor digno? E Jesus o elogia. Parabéns, você compreendeu. Mas você lê só para ser um professor? Você só lê para poder ser um entendido da lei, para ser melhor que os outros? Para quê? Qual é a tua intenção? A tua intenção é mesmo de querer ter uma vida? Como é que eu faço para entrar na vida verdadeira? A tua intenção é essa? Como você lê? Você lê pedindo iluminação para entrar nesta vida. Então quero te dizer, você sabe muito bem o tema, disse Jesus. Parabéns. Agora viva, porque é só vivendo isso que você vai entrar lá. É assim ficou? Então, essa passagem é uma experiência muito bacana. Ele então pergunta, como está em Mateus e em Marcos, como é que eu faço para entrar nesse reino? O que diz a lei? Aqui a lei é o que diz a Torá. No original está a Torá. Então a Torá, o que diz ela? Torá quer dizer a interpretação da mensagem divina. O que Deus disse no Monte Sinai e que Moisés depois escreveu, forma a Torá. O que diz? E Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas. Deus é um. E ama o próximo como a ti mesmo. Nesse exato momento, nós temos um ensinamento bem completo. Olha só, o mestre disse, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram, mestre, qual é? Ele pergunta. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante do primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amarás o Senhor teu Deus.
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de toda a tua inteligência, ou, como botam as traduções, de toda a sua mente. Amarás o teu Deus. Vamos pegar a frase ao pé da letra aqui. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Este é o segundo, semelhante a esse. Então vem amar a Deus e amar o próximo. Semelhante a este. E o fariseu, esse doutor, vai dizer: dissestes bem, Senhor. Então ele conhecia a lei. Ele só queria saber se Jesus estava coerente com a lei e o que ele apresentava mais. Então, dissestes bem, porque Deus é um. Deus tem que ser amado. Muito bem. O que significa isso? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente. O Senhor teu Deus, respondeu Jesus, o primeiro de todos os mandamentos é esse, está em Marcos. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Então o texto completo é: amar a Deus, o próximo, e Deus é um. Escuta isso. Ouve, escuta, Israel. Escuta essa mensagem. Amar a Deus que é um, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. E Jesus acrescenta: e ama o teu próximo. Esse é semelhante ao primeiro, amar o próximo. Esta ideia de que Deus é um e que a gente tem que amar a Deus foi o ensinamento dado a Moisés no Sinai. E isso se encontra na seguinte passagem, em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é um dos livros de Moisés. No capítulo 6, versículos de 4 a 9. E no capítulo 11, versículo de 13 a 21. E num outro livro de Moisés, chamado Os Números, no capítulo 15, versículo de 34 a 41. Esses versículos reunidos formam o que a gente chama de Shema. Shema quer dizer escuta, ouvir. Era uma oração que os judeus falavam pelo menos 2 vezes por dia. De manhã, ao levantar, e à noite, ao deitar. Ele falava essa oração que começa com essa palavra, Shema, ouvir, escutai. E o que eles tinham de ouvir e escutar? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Deus é um. Era isso? Essa é a grande oração, a oração escutar, ouvir. E que todo judeu fazia isso. Mas eles tinham de tal maneira fixar isso, que nessa passagem do Deuteronômio, que fala, ouvi, escutai, Israel, no versículo 7 diz assim: tu inculcarás a teus filhos esta oração, esta lei, e deles falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se.
Então, esta ideia, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, Deus é um, escutar isso, você tinha de passar para os seus filhos, quando você estivesse em casa, sentado, culto do lar. Se você estivesse em casa, passar isso para a sua família. Quando você estiver andando para fazer qualquer negócio, realizar qualquer coisa, orar isso. E quando você for deitar, orar isso. Quando você levantar, orar isso. Vou repetir. Falar para os filhos, passar esse estudo dentro de casa, quer dizer, viver isso dentro de casa. Quando estiver andando para fazer qualquer coisa, ao levantar e ao deitar. Escutai, ó Israel. Ouvi. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Deus é um. Não colocar outro diante dele. Deus é um. É isso. Muito bem. Isso devia de ser de tal maneira introduzido que eles criaram os filactérios. Colocavam isso por escrito dentro de caixinhas e botava dentro da caixinha para não estragar, para não se perder. Botava esses escritos em caixinha, daí filactério, e pendurava em 2 lugares. No antebraço esquerdo, perto da altura do coração, que amarás o teu Deus de todo o coração, então perto do coração, eles botavam essa caixinha pendurada. E toda vez que a gente anda, ou faz alguma coisa, movimenta o braço, essa caixinha se movimenta também, esse filactério. Mas mais que isso, também está na tua alma e está no teu entendimento, está na tua mente, na sua racionalidade, na compreensão da vida, para todas as coisas que você precisa ter consciência, agir, interagir, para o teu eu, da consciência, né? Então, eles colocavam também essa caixinha pendurada entre os olhos. Então, amarrava na cabeça e deixava aquela caixinha pendurada aqui entre as sobrancelhas. E conforme que mexe a cabeça e que anda, aquela caixinha balança. E você fica sempre lembrando. Diante de tudo que você vê, a sua compreensão do que você vê tem que ser baseada nisso. Escutai, ó Israel, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência. Deus é um. Tudo que você vê. Mas mais, está aqui na altura da cabeça. Então tudo que você compreende, tudo que você examina, tudo que você analisa, tudo que você raciocina, escutai, ó Israel, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Deus é um. E no braço, tudo que você faz tem que ser baseado, escutai, ó Israel, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Deus é um. Mas tem que ficar na altura do coração, para que tudo que você faça seja baseado nas coisas do coração. Porque Deus está também no coração. Deus movimenta o seu coração, e o seu coração tem que ser movimentado para Deus. E nesse exato momento, eles criaram então esses filactérios. Quando eu fui em Israel, o que mais vi foi judeu passando ainda com essas coisas penduradas. E eles penduravam muito mais coisas, até na barra da roupa, né? da saia, do vestido, da veste, da túnica, eles colocavam essas faixas para lembrar desses ensinamentos. Tanto que a hemorroísa, aquela que derramava sangue espontaneamente, tocou nas fimbras do manto de Jesus. Então até ali eles colocavam essas lembranças. Escutai, ó Israel. Isso é o que o judeu então falava sempre para os filhos, em família, andando,
negociando, fazendo qualquer coisa, ele tinha de ter isso em mente. Essa é a grande revelação. Esses são os dois grandes mandamentos. Amar a Deus e Deus é um. Esses eram os dois grandes mandamentos. Esses chamados mandamentos javistas. Javista vem de Javé, ou de Yahvé. Mandamentos que vinham daquele Espírito que ditou a mensagem para Moisés. Então, dos 613 mandamentos, que a jurisprudência, o ensinamento oral, a busca da lei, da compreensão, foram se desenvolvendo, desses 603, tem aqui 611, que são chamados ensinamentos mosaístas, ou melhor, que foram transmitidos por Moisés, escritos por Moisés, que forma basicamente a Torá. 611 são chamados mandamentos mosaístas, que vêm de Moisés. E os outros dois, para formar os 613, que são os dois primeiros, são ensinamentos introdutórios, que javaístas, ou melhor, que veio como revelação de Deus, dados por próprio Deus. Então, o que Deus ditou? Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, Deus de coração, com a alma, com o entendimento, e Deus é um. Isso é javista, isso veio de Deus. Os outros 611 formam a Torá, são os escritos de Moisés. E que ficou como a tradição oral que Moisés passou para alguns iniciados, entre eles Josué. Josué é o primeiro livro bíblico depois dos 5 de Moisés, e passa para outras autoridades. E aí eles foram, até que foram todos escritos e sintetizados, esses 613, para não haver dúvida. Eu trouxe aqui para vocês Mishnah Torá, né, que são os escritos de Monamides. Então aqui vocês poderão ver, inicialmente, os preceitos negativos de proibição e a lista dos preceitos, segundo Maomide, que são os preceitos positivos. Preceitos positivos, 248. Todos são positivos. É a forma de escrever. Faça isso, é positivo. 248. E 365, não faça isso. Dentre esses 248, faça isso, são dois importantíssimos, que começa assim. O primeiro, vou pegar os positivos. Os dois primeiros, que são os javistas, diz assim: saber que existe Deus, como está escrito: eu sou o eterno vosso Deus. Segundo, conscientizar-se de sua unidade, como está escrito: o eterno nosso Deus, eterno é um. Então esses são os dois primeiros. Depois vem os outros 246 positivos, seguido dos 365 negativos. Por que essa divisão? 248 chamados positivos e 365 chamados negativos. Eles interpretavam dessa forma. Para o judeu daquela época, o corpo humano era dividido em 248 membros. Logo, cada membro estava associado a um desses
248 mandamentos positivos. E os 365 negativos para o judeu, 365 dias por ano. Cada mandamento para um dia. Era isso. E aí Jesus começa falando assim. Para a surpresa do fariseu, do doutor que estava perguntando isso para Jesus, Jesus não para no Shema. Ouve Israel, ama a Deus e Deus é um. Ele não para. Ele acrescenta uma frase do Levítico, que está no capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 18, ama o teu próximo como a si mesmo. E vai além, dizendo que amar a Deus e amar o próximo, que esse amar o próximo é semelhante ao outro. Em pé de igualdade, é tão importante. Então, no fundo, Jesus só destaca algo interessante. Existe um que é Deus, e existe o próximo. Deus tem que ser amado, e o próximo também tem que ser amado. Então, ele destaca uma atitude, é o amor. Para Deus, que é um, que não existe o outro, e o próximo, que existe muitos. São muitos irmãos. O próximo, muitos. Mas Deus é um. E tanto para o próximo, que são muitos, como para Deus, que é um, a atitude é uma só, amor. E o amor, então, é a igualdade que une essas duas coisas. Logo, na mente do estudioso, tem que estar que ele tem que amar. Amar em toda a sua extensão a Deus e o próximo. Logo, o que fica no ensinamento de Jesus é o amor. Então, quando ele fala isso, o fariseu poderia dizer assim, mas a Shema fala, ama a Deus, escutai, ó Israel, não colocar outro Deus diante, Deus é um só, ama a Deus. Ele podia, a Shema fala assim. O texto dos 613 mandamentos é amar a Deus, não é esse amor ao próximo. Mas é que Jesus vai além e explica para ele, porque aí resume toda a lei, ou a Torá, lei é a Torá, no hebraico. Então, porque resume toda a Torá, todo o ensino de Moisés e os profetas. Aí Jesus vai além. Os profetas não estão dentro da Torá. Os profetas reexaminam, revisitam, reestudam a Torá. Dão revelações e compreensões sobre a Torá. Mas Jesus diz que esses ensinamentos são únicos, tanto a Torá como os profetas. E se nós unirmos tudo, a essência de tudo, não só da Torá, mas daqueles que examinam por revelação a Torá, que são os profetas, o ensinamento é completo. É o amor. E o amor nas duas vertentes. Amar a Deus, que é um, e amar ao próximo, que são muitos, que são todos, formando a grande família universal. Então é amar a Deus e a família universal, que é a família de Deus, na qual ele é o Pai. Daí Jesus chama Deus de Pai, porque todos formam uma família, que Deus é o Pai, inclusive ele é irmão, ele, Jesus. Tanto que ele começa assim, Pai nosso, é meu, teu e dele. Ele mesmo chama nosso, ele não fala vosso, ele fala nosso, se incluindo nessa grande família, a família divina. E o fariseu compreende, porque esse não era um estudo novo, esse era um estudo que estava lá nas Escrituras. E ele fala, dissestes bem, Senhor, foste além da Shema, podemos dizer, foste além dos dois primeiros ensinamentos dos 613 mandamentos. Amar a Deus e Deus é um. Foste além, incluíste o próximo também nesse amor. E ele compreende, ele como um jurisconsulto, profundo conhecedor da lei, compreende. Por quê?
porque ele sabia que amar ao próximo, como está no Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que já citamos, né? Vale mais do que qualquer holocausto e sacrifício, do que qualquer ritual, né? E mais, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22. No livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Em Isaías, no capítulo 7, versículos de 21 a 23. E Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias chega a dizer: eu não quero sacrifício, e sim o amor ao próximo. Quer dizer, mais importante que qualquer sacrifício. O sacrifício eram os rituais da matança dos animais, né? Então, mais do que qualquer sacrifício, o mais importante é o amor. É isso. O amor. Então, ele então compreende isso e diz: disseste bem, Senhor. Fizeste uma síntese de tudo, da Torá e daqueles que estudam a Torá, porque não existe só a Torá, e sim toda a tradição interpretativa da Torá, que também veio por revelação. A revelação divina nunca deixou de atuar, e Deus continuou atuando através dos profetas. Deus não criou e ficou lá, no sentido teísta, afastado do mundo. Não, Deus participa da história, Ele é o Senhor da história, Ele atua na história, Ele movimenta a história, Ele é a história. Tanto que lá no mandamento ele diz: eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito, onde vocês estavam escravos. Eu com a minha força. Ora, se Deus atuou com a força dele, fui eu que vos guiei no deserto. Sou eu que estou dando a terra prometida. Ele atua na história. Então, se ele atua na história, se ele movimenta a história, não é só a lei, mas a interpretação da lei que vem por inspiração divina. Todos os profetas, para se falar da Bíblia em si, né, também fazem parte da mensagem da Torá. Logo, Jesus então fala, resumindo toda a Torá, a mensagem de Moisés e toda a parte interpretativa, a síntese de tudo é o amor. Amor a Deus e a família de Deus. Deus como Pai. João, o evangelista, depois vai além, vai aprofundar mais. Vai aprofundar mais. Ele, como um dos antigos profetas, é Daniel que volta. Ele vai aprofundar mais e vai dizer na sua primeira carta sobre a excelência do amor, dizendo que realmente existe o amor a Deus e ao próximo. E com o amor ao próximo, no nosso nível, ainda é mais excelente. Porque como a gente não vê Deus e vê o próximo, fica algo mais subjetivo. Amar a Deus precisa-se de outras engrenagens, de outras capacidades, de outros saboreios, de outras experiências para ir através de Deus. Então, a presença do homem na nossa vida, e do próximo na nossa vida, e principalmente do próximo que está em dificuldade, porque a dor dele mexe comigo, porque eu sei por experiência, porque todos sofrem, eu sei por experiência, quanto a dor incomoda. Aí eu vendo a dor no outro, eu vou também sentir a dor em mim, porque eu já tive essa experiência da dor, e vou ajudar o outro. E vou criar a tal da generosidade. Então até o outro em penúria, o outro em dificuldade vai me ajudar. Aliás, nós vamos ver a sequência, é o próximo estudo. O próximo estudo para compreender essa passagem é a parábola do bom samaritano. O homem caído na estrada, depois de ter levado uma surra, ter roubado, sido roubado, vai ser amparado pelo samaritano. E você não pode fazer como o sacerdote e o levita, passar ao largo. Se utiliza da oportunidade do outro que sofre para ajudar. E não é este amor para o outro que sofre, é o amor geral. Nós temos que amar o próximo. Mas como nós temos essa dificuldade, porque nós não vivenciamos, daí dizer Jesus, faz isso e viverás. Você ainda não vive isto, essa é a excelência do amor. Logo, se você não vive, tenha a oportunidade, através da dor do próximo. Porque a dor do próximo, se não te incomoda, você que tem dor, porque é estranho você passar pela dor do outro e não sentir dor. Você está recusando a você mesmo. Você está desvalorizando a você mesmo, porque você sabe muito bem como é a dor.
Mas nós estamos ficando a tal ponto, o ser humano ficou a tal ponto perturbado nos seus desequilíbrios, que a sua dor já não o comove. Ele precisa ter uma dor maior para poder ser sacudido. Ele acaba esquecendo os prazeres do mundo. Depois, quando passa a dor, os prazeres, as satisfações, deixa aquilo como que esquecido. Por isso que às vezes a pessoa vem numa vida inteira de dor, com tantas doenças mentais e físicas, que é às vezes de uma encarnação toda, do berço à sepultura, para ver que é como se fosse o filactério. Que coisa chata isso, falar isso. O filactério, aquilo que fica pendurado na tua cabeça, no teu braço, para você, toda vez que você for para a vida, você se lembrar de Deus. Assim parece que a dor vai fazer com que o tempo todo, full time, do berço ao túmulo, só pensa nisso, dor. Para ver se vai abrindo as comportas, se vai te sensibilizando, vai rompendo essa crosta dura da insensibilidade, vai dilapidando, ou vai esculpindo com um cinzel a pedra bruta para tirar o diamante, para fazer a estátua da perfeição, a obra-prima da perfeição, a Opus Dei, a obra divina. Então, essas coisas precisam ser lembradas de João, através do amor ao próximo, porque o amor ao próximo, o próximo que você está vendo, fica mais fácil você chegar ao amor divino. Mas se você já puder ir logo direto pelo amor divino, é nível de cada um. Mas Jesus então resume tudo no amor, tanto a Deus e a família divina, essa família que Deus atua e ama. Ele fala para a gente amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Aqui o coração é a sede do pneuma. A alma é a sede da psique. E a mente, eu coloquei aqui a palavrinha, dianoia. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, já eu falo. Mas veja bem, o pneuma é o espírito imortal. A palavra pneuma, daí pneu de carro, é sopro. O espírito é invisível, como Deus é invisível. Deus é espírito e nós somos espírito. Na mesma ideia de sopro, pneu, de ar. Deus é um ar. Mas o ar é algo muito interessante, que é o vento. É o vento. O vento a gente não vê. Não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas ele atua, ele é forte. Um vento derruba uma casa. É a casa dos três porquinhos, né? O vento derruba a casa. O vento o espírito, ele atua. Tanto que a gente não vê o espírito e ele está aqui construindo esse corpo e atuando nesse corpo, fazendo esse corpo manifestar. Quando o espírito vai embora, o corpo fica mumificado, fica paralisado e começa a perder a sua concentração e se desconcentra e vira pó. Ele perde a coesão. Então, olha como o espírito, aquilo que a gente chama de vento, o invisível, tem essa capacidade de manter. A psique é o estado da alma, é o ser encarnado. É o que Kardec chama de alma, que é o espírito encarnado. Então, esse espírito, quando está encarnado, ele só tem a consciência do berço ao túmulo. Mas ele não é limitado entre o berço e o túmulo. Ele tem toda uma história do passado, de muitas e muitas vidas. E antes mesmo dessas muitas e muitas vidas, a história dele no Éden, no paraíso. A história dele como anjo, como criação divina. Então, mas na alma, ou melhor, a psique é o estado da limitação do ser no estado encarnado. Platão chama isso de que, ao reencarnar, se toma a água do rio Lete,
do esquecimento, e você entra aqui nesse mundo de esquecimento. E é bom entrar nesse mundo de esquecimento, e isso faz parte da terapia, para a gente poder esquecer as nossas relações do passado e começar a conviver com aqueles que nós não sabemos das nossas dificuldades no passado, né? E dar nomes interessantes, chamar de mãe e pai os inimigos do passado, de tia, de avó, de sogro, de primo, né? De professor, de mestre, aquelas pessoas que você não conviveu no passado, somente de netinho, né? O netinho querido, que é aquele que você matou no passado também, quer dizer, também pode ser assim. Isso significa que o esquecimento tem uma função também terapêutica, de você começar a viver com aqueles que você não tinha força para suportar o convívio, né? O Newton Boechat, ele costumava dizer assim, quando o cristal trinca, é difícil reparar. Ele não repara, né? Trincou o cristal, não repara. Então, às vezes, determinadas relações aqui trincam. E não tem como, você não tem a força suficiente por seu nível de perdoar plenamente e passar a amar com toda a força. Como não tem, o cristal ficou trincado e a pessoa vem numa outra forma. Daí, normalmente, as nossas animosidades, quando ver alguém vindo pela primeira vez, você não sabe por quê. Me causou uma antipatia, não é isso? Mas você, às vezes, é obrigado a viver. Por amar tanto aquela mulher, tu leva junto a sogra que tu não gosta. E aí começa esse processo de vivência. E a mente nada mais é do que a consciência que você tem agora, a sua racionalidade. Todos os seus estudos de agora, a sua compreensão. O dianoia, tem a ver com noia, nous, de noures, de nous, de mente. Então, o dia de divisão, são as análises, dia é divisão. Veio daí o dia de dual, onde que a luz acabou com as trevas. O dia lembra também treva, luz e treva. Então o dia é de dualidade, de dois. E noia é mente. Então são as análises da mente, são nossos julgamentos aqui. Isso tudo faz parte do nosso ser. O nosso ser assim é completo. Qual é o nosso ser completo? Espírito, alma encarnada e as nossas racionalizações aqui no mundo. Isso forma a nossa totalidade. Por isso que diz o Salmo de Davi, no capítulo 103, versículo 1. O que diz o Salmo? Que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que, ao pé da letra, no original hebraico. Nós devemos amar a Deus com tudo aquilo que existe em nós. E tudo aquilo, todas as forças que existem em nós, pneuma, psique e razão. Maria, ela fala de dois. Quando ela, na casa de Isabel, tem a compreensão de que ela é a mãe do Messias, né? E que a criança teme no ventre de Isabel, a sua prima, e Isabel levanta a voz e diz, bem-aventurada sobre todas as mulheres, quem sou eu? Bendita entre todas as mulheres, quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Porque a criança me tremeu no ventre de Isabel. Maria, ela nesse momento faz uma oração. Olha, veio um agradecimento automático. Diante de todas as situações da vida, ao deitar, ao levantar, ao estar com o filho, ao estar em casa, ao caminhar, em todas as situações, levantar o agradecimento a Deus. E ela começa, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Aqui, ó, minha alma, psique, sou encarnada. Meu espírito, toda a minha realidade mais profunda, tudo engrandece ao Senhor. E a minha vida, a minha razão, eu coloco como de escravo. Quero ter uma vida de escravo, à disposição do meu Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Essa é a minha disponibilidade de vida, que é o dianoia. Então, com tudo isso, com todas as nossas forças, a gente tem que se juntar e amar a Deus. E é interessante que nós dizíamos que desses 613 mandamentos, 611 falam disso que eu falei, que são os escritos de Moisés que formam a Torá. A Torá, ela é baseada
em 4 letrinhas hebraicas para escrever a palavra Torá, apesar da gente botar aqui com H, porque o H dá entonação ao A, né? Mas no original ele não existe. As 4 letrinhas para escrever em hebraico a palavra Torá é o Tal, é o Val, é o Resh e o Ré. Essas são as 4 letrinhas que juntas formam a palavra Tal. Agora, no hebraico, cada letra, e são 22 letras do alfabeto, eu trouxe aqui a relação para vocês, depois se vocês quiserem olhar aqui no meu livro, eu tenho a relação de como é a letrinha em hebraico, como que se fala ela, o que ela significa e o peso numérico de cada letrinha. Cada letrinha tinha um peso numérico. Então, fazendo aqui a conversão, eu tenho que o Tal tem peso 400, o Val tem peso 6, o Resh tem peso 2 e o Ré tem peso 5. Esses são os pesos de cada letrinha, que você pode, em todas as escrituras, substituir cada palavra por uma letra, por um número. Perdão. Eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai entender. Os judeus sempre pegam o Salmo 23, isso está no meu livro, 13º Apóstolo, as Reencarnações de Bezerra de Menezes. Os judeus, eles sempre antes de orar, da refeição, sempre na refeição, eles fazem uma oração. E qual é a oração? É o Salmo 23. E eles dizem que o Salmo 23 é o Salmo do alimento. Porque se você pegar o Salmo 23 no hebraico, tem que ser no hebraico, e somar a quantidade de palavras, dá 257 palavras. Se você pegar a palavra alimento e transformar cada letra da palavra alimento em número, dá 257. Então significa que o peso da palavra alimento é o mesmo peso do Salmo 23. Por isso que eles dizem que é o Salmo do alimento. E se a gente olhar esse salmo, é realmente o Salmo do alimento. O Senhor é o meu pastor, quer dizer, Ele cuida de mim. Ele faz o meu cálice transbordar, a minha mesa fica farta diante de todos, né? Então, é realmente o Salmo do alimento. Agora, eu posso fazer assim com todas as letras do Antigo Testamento. Todas as palavras. Se eu pegar a palavra Torá e transformar em números, nós vamos dar aqui um total de 611. Então, isso significa que o peso da palavra Torá tem 611, o número dele. Igualzinho a mesma quantidade, 611 mandamentos mosaístas escritos por Moisés, separando os 2 importantíssimos primeiros, que são os ensinamentos javaístas ou dados por Jeová, que diz amar a Deus, essa é a grande revelação, e Deus é um só, não colocar outro Deus diante de mim. Aí nós temos a síntese de tudo. E o que falam esses mandamentos? Esses 611 mandamentos. Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida em harmonia e em equilíbrio com Deus. E para ter uma vida em harmonia e equilíbrio com Deus, é ter uma vida em harmonia com toda a casa divina. E o que tem na casa divina? Na casa divina tem o próximo. Logo, para ter uma verdadeira harmonia com Deus, no reino de Deus, na casa de Deus, na tal vida de Deus, eu tenho que ter uma harmonia com todas as vidas de Deus. Logo, eu tenho que ter uma harmonia com o próximo. Tem que estar uma casa harmonizada. É isso. Então, Jesus fala que só tem uma condição: viver plenamente esses ensinos. Porque quando a gente vive, é que a pedra vai ser esculpida. Quando a gente vive, que a gente sai da condição atual de compreensão, e Jesus parabenizava o doutor
pela compreensão, mas quando a gente vive, eu vou além da compreensão. Eu chego à perfeição. Ou melhor, eu vou viver a harmonia da casa do Pai. Que harmonia? Aquela harmonia perdida, que é a intimidade que eu tinha com Deus, no qual no Éden ele vinha bater papo comigo. Na linguagem simbólica eu vou ser íntimo de Deus. E vou assumir, como diz Jesus, como filho da ressurreição, ou me levantar espiritualmente e ser realmente agora digno do título de filho de Deus. Título que eu perdi porque não vivo essa intimidade com ele. Ninguém acredita. Se você chegar para alguém e falar assim: ô Ivan, quero te dar uma revelação, eu sou filho de Deus. Ele não acredita, porque nós não temos nenhuma característica mais de Deus, perdemos tudo. Perdemos essa característica. E qual é a única característica que me coloca se eu chegar e disser sou filho de Deus? Quando eu tenho uma única característica, que é o amor. Emanuel é danado. Quer dizer, danados somos nós. Emanuel é sábio. E ele compreendeu bem isso. E eu vou pedir aqui a Solange para ler para a gente. E ele editou uma página que vai mostrar a diferença. O que é saber essa coisa e a diferença de viver isso. E a mensagem é clara. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a regra áurea, é o capítulo 41. O que é a regra áurea, a regra de ouro? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que é essa que é a regra de ouro? Ele podia dizer, a regra de ouro é amar a Deus. Mas como a gente não vê Deus, aí é a profundidade de João. É mais fácil indo pelo amor ao próximo, e principalmente do próximo que está sofrendo. Então, o Emanuel dita essa página, baseado perfeitamente no tema que a gente está estudando, que é Mateus capítulo 22, versículo 39. Vamos à leitura do Emanuel. A regra áurea: amarás o teu próximo com a ti mesmo. Está em Jesus, quem falou foi Jesus, está em Mateus capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda de Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber deles. Afirmavam os persas: fazeis com que eis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais que para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que vos fez, que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade de Jesus. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, repare, amar ao próximo como a si mesmo, que é a regra áurea, ela foi ensinada pelos gregos, pelos persas, pelos chineses, pelos egípcios, pelos hebreus, pelos romanos. Vai mais, na antiguidade todos os povos receberam esta lei. Então qual é a novidade? Diz lá:
Com o Cristo, todavia, a regra áurea é a novidade divina. Por que é novidade se todos falaram? A novidade, diz o Emmanuel, porque Jesus a ensinou e exemplificou. É o que ele fala aqui para esse doutor da lei. Faças isso e viverás a tal vida de intimidade com Deus. Muita paz, fique com Deus. Tá?